Agora, pessoal, nós vamos então para a terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 15, ainda dentro daquele tópico, a beneficência. Né? Como nós dissemos na última reunião, Kardec dedicou muitos itens a esse tópico, porque ele tem uma importância fundamental no desenvolvimento da nossa habilidade de ir além do nosso ego, porque beneficência, né, ela como diz o próprio radical da palavra, né, é fazer o bem aos outros, né, é desenvolver um olhar compassivo, né, e amoroso em relação aos outros. Então ele ajuda muito a combater aquilo que os espíritos consideram o problema fundamental nosso, o problema espiritual fundamental nosso, humano, que é o egoísmo, né? E esse item 15 é uma mensagem psicografada por um espírito protetor em Lyon em 1861, onde ele diz: meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e vos erigis em juízes frequentemente severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós, que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Então ele vai contar uma outra história. Mas ele já está aqui enfatizando um ponto que em outras mensagens que nós lemos também dentro desse tópico, tem sido enfatizado sempre, que é o fato de que a gente não deve achar que a caridade se restringe à caridade material, né? A da comida, a da sopa, o que tem pessoas, até um grupo, até aqui em Brasília, que faz uma sopa para os moradores de rua, vai lá, entrega. Isso é muito bom, né? Do ponto de vista espiritual, isso é nobre, né? Mas os espíritos sempre chamam a nossa atenção para o fato de que a caridade que realmente nos transforma é a caridade moral. Porque a caridade moral, ela é um desafio para a nossa própria forma de ser, né? Porque quando eu tenho que ser paciente com alguém, né? Quando eu tenho que ser indulgente com alguém, quando eu tenho que perdoar alguém, eu estou fazendo um exercício interior, né? De superação de algo que num primeiro momento me incomodou, ou me ofendeu, né? Ou me agrediu de alguma forma, e eu estou procurando transformar a minha visão de modo a olhar para aquilo de uma maneira compreensiva, né? E não agressiva. Então a caridade moral ela é transformadora, né? E ela pode ser feita por qualquer um, porque ninguém precisa de nada, não precisa de dinheiro nenhum, nem de recurso material nenhum para ser indulgente com quem quer que seja, né? A pessoa mais pobre do mundo, né? Pode ser inclusive analfabeta, não saber ler, ela pode praticar essa caridade moral. Então ela tem duas vantagens, né? A caridade moral ela é transformadora e ao mesmo tempo ela é acessível. Qualquer um pode fazer. Então é por isso que os espíritos dizem: não há justificativa para não fazer a caridade moral, né? E a caridade moral é aquela que realmente vai cimentar os relacionamentos, né? Porque se as pessoas não forem tolerantes umas com as outras, se as pessoas não forem compreensivas umas com as outras, as relações se deterioram. E a gente vê se deteriorar inclusive em família, levando até a crimes, né, a assassinatos, como vimos agora essa semana ou 2 semanas atrás, o pai da moça matar o namorado e os pais do namorado, porque não queria que ela namorasse com um rapaz. Então você vê a dificuldade, né, de uma mente de transformar sua visão minimamente, né, para pelo menos não cometer um ato assim tão, né, morte de 3 pessoas por conta de quê? De uma incompreensão, né, de uma total incapacidade de ter um mínimo de abertura para dizer: não, tudo bem, meus desejos foram contrariados, mas paciência. Ou pelo menos age pelo convencimento, né, também, sei lá, em vez de, né, uma pressão que seja, né? Mas isso mostra bem, pessoal, como é importante isso que os espíritos chamam de caridade moral, né? Que é esse desenvolvimento de um sentimento de compreensão, né, de indulgência com o próximo. Mas aí ele vai contar essa história sobre uma caridade material. Ele vai dizer assim: 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco
cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação. Olha o ponto aqui, deste por ostentação, e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando não te privaste de nada. Então não houve qualquer esforço de transformação. E mais do que isso, a ostentação, ela significa um ato de tremendo egoísmo, porque ela provém do orgulho, né? E os espíritos, quando respondem a Kardec qual os vícios mais perniciosos para o ser humano, eles dizem o egoísmo e o orgulho. Né? Então, quando eu estou me orgulhando do que eu estou fazendo, eu estou, na verdade, inflando o meu ego. E o objetivo do caminho espiritual é desinflar o ego. Né? É, na verdade, dissolver a ilusão do ego, né? Porque, segundo os próprio Jesus, né, o ego é uma ilusão, né? E esse capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, ele fala exatamente disso, esquecimento de si mesmo, né? Esquece esse eu, né, que quer se engrandecer, esse eu que quer aparecer, e muitas pessoas usam a própria prática da caridade, muitas vezes a própria ação dentro da igreja, sabe? Fazer uma leitura, fazer uma palestra, dizer, olha, tá vendo? Eu sou o palestrante, né? Quando a pessoa faz isso com esse sentimento, acontece isso que ele está falando aqui, saco vazio, né? Porque não tem mérito, né? É por isso que a gente vai ver muito os grandes espíritos, né, que habitaram a Terra, sempre eles falam, não, eu não sou um ser sem valor, mas ele fala isso não é porque ele está se diminuindo ou porque ele tem uma autoestima baixa, é porque ele não quer dar guarida ao ego dele para tomar conta do serviço que ele está prestando. Então o espírito mais sábio ele faz isso, né? Maria Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, né? Paulo de Tarso, esses grandes nomes, a gente fala, pô, mas por que ele fica dizendo isso? Pô, esse cara parece ter uma autoestima baixa, né? Mas não é. Ele é esperto, ele sabe que o ego, se der uma brechinha, ele surge com toda a força. Então eles usam de todos os artifícios para não dar brecha para o ego se manifestar, né? Então aqui o rico ele fez por ostentação e por isso o saquinho dele estava bem vazio. Vai para a esquerda, isso aqui Deus dizendo, né? Vai para a esquerda e estejais satisfeitos de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Algum pequeno valor tem, mas é muito pequeno porque você, ao mesmo tempo que criou mérito, do outro lado ostentação, débito. Aí a balancinha desequilibrou, né? Inclusive os egípcios, eles tinham na mitologia deles o deus Osíris. E Osíris ficava na porta do céu, tipo São Pedro para nós, né? Na porta do céu lá recebendo as almas. E ele tinha uma balança, a balança de Osíris. Aí, e os egípcios acreditavam na reencarnação. Então, quando o espírito chegava lá, diante de Osíris, ele decidia se ele teria que voltar para uma nova reencarnação ou se já estava liberto do ciclo de sofrimento das reencarnações. Para isso, ele pegava o coração do morto, botava no lado da balança e do outro lado da balança ele botava uma pena. Se tivesse equilibradinho, está livre das reencarnações, coração leve, né? Leve como uma pena. Então a pluma é para mostrar o grau de pureza que nós precisamos ter para realmente nos libertarmos da atração da matéria, sabe? De estar sendo atraído vida após vida, né? Como dizem os budistas, incontáveis vidas, renasce, morre, né? E não consegue escapar disso, né? Tem que estar coraçãozinho levinho como uma pena. E aí ele diz assim: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti, isso pobre, né? Ele deu pouco, é aquela coisa, lembram do óbolo da viúva, né? Ela chegou lá e deu um óbolo, mas aquilo fez falta para ela. Então aquilo
uma ação de desapego. Aí é que está o detalhe, aquilo que nós falamos. Acaba que, embora seja uma doação material, existe uma caridade moral junto ali, que é o sacrifício. Né? Eu estou sofrendo, estou com necessidade, mas a necessidade do meu próximo é mais importante que a minha. Então eu tiro do que eu não tenho e dou para tentar diminuir o sofrimento ali. Isso tem muito valor espiritualmente falando. Né? É o que as mães normalmente fazem com relação aos filhos. Né? Ele disse, se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente. Ó, esse é o ponto. Naturalmente é o contrário de com ostentação. Fizeste naturalmente, ou seja, espontaneamente, sem pensar que te seria levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Isso aqui é muito importante a gente refletir sobre isso, pessoal, porque hoje, apesar de todos os avanços civilizatórios que nós tivemos, tecnológicos, etc., a gente ainda vê muito fanatismo religioso, né? Pessoas que vão à igreja, rezam e vão com muita frequência, às vezes a semana inteira, e limpam o chão da igreja, mas saem dali e saem julgando as pessoas e achando que os outros são ruins e que quem não professa a sua fé é mal, né? Ou que o criminoso tem que apodrecer na cadeia. Como é que pode? Então isso é ruim por quê? Porque faz parecer que a própria religião perdeu a sua função. Porque a pessoa olha assim, pô, mas fulano é tão religioso, porque tem isso também, né? As pessoas olham muito se o fulano é religioso ou não é religioso pela fachada. As aparências ainda, né? Ainda pesam muito, né? É o videozinho que a gente analisou aqui dos sapatos, né? A gente ainda não vê as coisas com profundidade. Então, as pessoas acham que aquele que vai ali, que reza muito, né? Que faz o terço não sei quantas vezes por dia, o que não é ruim. Rezar, isso é bom, né? Só que o que disse a nossa mensagem de hoje? Adoração e fraternidade, né? A verdadeira adoração, ela tem que estar chancelada pela fraternidade. Né? Se não houver fraternidade, não é adoração. Aquilo ali é um culto de autoostentação, né? De eu quero parecer religioso, mas não sou. O coração da pessoa não está, porque religião é religária, né? Não está religado, não está conectado, nem com Deus, nem com os planos mais elevados. Né? Por quê? Porque não consegue manifestar aquilo como fraternidade, zelo, né? Cuidado com as criaturas. Né? Indulgência, né? Jesus falava, não julgueis para não seres julgados, né? Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. É o que aconteceu com o rico aqui, né? O saquinho dele era um saquinho de ostentador e estava vazio. A medida com que ele mediu, né? Foi a medida com que depois ele foi medido lá no plano espiritual, quando desencarnou. Então a gente tem que pensar muito nisso, que é o que está num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os puros de coração. A gente tem que ver se nosso coração realmente está puro, mesmo quando pratica ações espirituais, práticas espirituais, porque às vezes a gente também faz práticas espirituais com o coração impuro. É aquela arte zen budista, né, dos javalizinhos lá, todo mundo meditando. O javali no budismo é a identidade, né? Então tá todo mundo meditando assim, dizendo, nossa, olha o praticante que eu sou aqui, a minha mente concentrada, olha como eu sou estável, né? Deixa eu olhar para o lado aqui, eu estou muito melhor, né? Minha postura aqui, olha o meu lótus, tá? Isso é ostentação.